Olá, meu amigo do canal YouTube Desdobramento da Verdade. Eu venho trazer um estudo sobre a segunda vinda de Cristo. Eu acredito, porque a gente fez um estudo aí no YouTube e nós falamos da introdução das 4 vindas de Cristo. E eu hoje quero especificar a segunda vinda de Cristo. Você vai entender com mais amplitude a mensagem. Então eu vou estar utilizando aqui o nosso quadro, já passei um traço para a gente olhar. Então eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu vou falar, eu já vim falando desde a criação da Terra, então eu quero mostrar aqui, ó. Criação da Terra, o homem vive até o pecado. Aqui eu chamo de ponto zero, tá? É o ponto zero. Depois disso nós temos aqui a primeira vinda de Cristo. Que foi no ano 31. Aí nós vamos ter, essa foi a primeira vinda, tá? Nós vamos ver agora a nossa segunda vinda de Cristo, que ele vai vir nas nuvens do céu, à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, e nós vamos encontrar o Senhor aonde? Nos ares. Ok? Então, nós vamos nos preocupar apenas com a segunda vinda. Nós não vamos falar da terceira e da quarta. Hoje, esse estudo é específico sobre essa segunda vinda. Então, quanto tempo vai decorrer entre a primeira vinda e a segunda vinda? Qual é o tempo que nós vamos ter desse período aqui até a segunda vinda de Cristo, tá? Esse tempo ele vai decorrer de 2000 anos. Do pecado de Adão, aqui, quando Adão peca com a sua esposa, até a morte de Cristo, nós temos aqui 4.000 anos. Então, completando os 6.000 anos, por que eu digo que é 6.000 anos? Eu tenho como regra a serva do Senhor, que ela diz aqui no Grande Conflito, na página 673, ela diz assim, ó: está para sempre terminada a obra de ruína de Satanás. Durante 6.000 anos efetuou a sua vontade, enchendo a terra de miséria e causando pesar por todo o universo. Então Satanás terá quanto tempo para ele poder fazer a obra dele? Ele vai ter 6.000 anos. Então é esse tempo aqui, ó. 6.000 anos. Então Satanás terá esse tempo. Como que eu agora posso afirmar que Jesus morreu no ano 4000? O mesmo livro, O Grande Conflito, tá? Agora na página 327 e 328, é dito o seguinte:
Na metade da semana fará cessar o sacrifício e ofertas de manjares. No ano 31 de nossa era, 3 anos e meio depois do seu batismo, o nosso Senhor foi crucificado. Com o grande sacrifício oferecido sobre o Calvário, terminou aquele sistema cerimonial de ofertas que durante 4.000 anos haviam apontado para o Cordeiro de Deus. O tipo alcançou o antítipo, e todos os sacrifícios e ofertas daquele sistema cerimonial deveriam cessar. Ok? Então, eu tenho aqui a medida dos 4.000 anos, é completado 4.000 anos exatamente no ano em que Cristo é morto. Daí, nós teremos mais 2.000 anos até completar os 6.000 anos. As pessoas dizem assim: nós não vamos saber a data da volta de Cristo. Daquele dia e hora ninguém sabe, só quem sabe é Deus. Nem os anjos sabem, nem Cristo sabe. Seria isso verdade? O primeiro ponto que eu quero destacar é que não é impossível nem difícil se localizar aquilo que está revelado. E a partir daí nós podemos ir para o desconhecido. Agora, o texto de Mateus 24:36 não se aplica, ao meu entendimento, à segunda vinda de Cristo. Por que não se aplica? Por que não se aplica? Porque se você pegar o contexto de Mateus 24:36 a 39, você vai ver que ali Cristo está falando do fim do mundo, assim como foi nos dias de Noé, e aí ele vai contar o dilúvio. Então, quando Cristo voltar pela segunda vez, vamos ter o lago de fogo? Não. O mundo será completamente destruído pelo lago de fogo? Não. Então, como que eu posso aplicar o texto de Mateus 24:36 a 39 para a segunda vinda de Cristo? É uma hipótese totalmente equivocada. Assim como foi aplicar a profecia que falava do Messias, a profecia de Zacarias, e não a de Isaías. Por quê? Porque a profecia de Zacarias dizia que Cristo viria, sentaria no trono de Davi, colocaria todas as nações debaixo dos seus pés e restauraria a supremacia da nação de Israel. Isso aconteceu? Não. Por que não aconteceu? Porque foi uma profecia que os fariseus aplicaram no tempo errado. A mesma coisa acontecendo com a profecia de Mateus 24:36 a 39. Mas por que está acontecendo isso? Por que há esse equívoco? Veja bem, no tempo dos fariseus, no tempo de Cristo, Isaías censurou os fariseus, chamou-os de preguiçoso, de mentirosos, que gostavam de dormir, só gostavam da lã das ovelhas, e não tinha preocupação com elas. Isaías foi cerrado ao meio, e a sua profecia relegada ao esquecimento. Mas hoje, nós temos algo super parecido. Estão se aplicando Mateus 24:36 a 39, que é uma profecia que vai se cumprir no futuro. Estão aplicando para a segunda vinda de Cristo. E a segunda vinda de Cristo, os textos e as informações estão sendo ignoradas, até mesmo pelo povo que se diz de Deus. Então, nós precisamos ter um cuidado quanto àquilo que nós estamos professando. E vamos lá, nós vamos entender isso de forma muito clara. Tá ok? Eu quero desenrolar isso aqui, para você entender. Depois nós vamos falar da terceira vinda de Cristo, que foi a profecia que os fariseus pregavam como se fosse a primeira. E nós vamos ver a quarta, que você vai ver que é a que os pastores estão pregando como a segunda.
mas nós vamos descobrir tudo isso e vamos estar investigando. E quando será a data da volta de Cristo? Então vamos lá. Olha só, se aqui foi a data da Páscoa, que Cristo morreu, na Páscoa do ano foi o ano, como já disse, o ano 31. O mês foi o mês de Abib. O dia foi o dia 14:15 e a hora 9. Aqui está toda a referência que nós precisamos saber sobre a Páscoa do ano 31. Então, para se completar 6.000 anos, eu tenho que ser preciso e específico. Tanto no correr do tempo para frente, como para trás, a data tem que ser a mesma. Quando Ellen White disse aqui no Grande Conflito, no texto que eu li ainda há pouco, que ela diz que o tipo alcançou o antítipo. O que é o tipo? Nós vamos entender o tipo, a figura, o animal, símbolo de Cristo. Esse é o tipo. Agora, o antítipo. O antítipo é Cristo. Então, Ellen White diz assim: o tipo alcançou o antítipo. Então, o tipo alcançou o antítipo. Ou seja, nesse dia em que Cristo morreu, tanto ele comeu a Páscoa, o símbolo, o animal, como ele, o próprio Cordeiro, morreu nesse mesmo dia. É possível provar isso dentro das Escrituras? Sim. Vamos para o livro de Mateus, no capítulo 26, nos versos 17, é dito o seguinte: no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Qual era o dia em que os judeus comiam a Páscoa? Prestem bem atenção. O livro de Êxodo, no capítulo 12, vai nos dar as informações que nós precisamos entender, porque nós precisamos nos posicionar para entender como era que funcionava a Páscoa. Preste bem atenção no capítulo 12 de Êxodo, diz assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Então ali, aquele mês que Deus estava mostrando para eles, era o primeiro mês do ano. E aí, ninguém se pergunta nada sobre isso? Uma coisa tão singular, tão clara. Deus está alinhando o seu calendário com o calendário do povo israelita. Está dizendo para ele: ó, esse aqui é o primeiro mês do ano. E olha só, no verso 6 é dito o seguinte: e guardareis até o 14º dia, olha, preste bem atenção, guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Que hora era morto o cordeiro? Vamos entender aqui para a gente poder... Vamos abrir aqui uma
um parênteses para a gente mostrar isso aqui, ó. Olha só. Um dia, digamos que esse aqui é o dia 14, tá? Não, vou corrigir. Vou mostrar isso com muita clareza. O dia 14 e o dia 15. O dia 14 de Nissan, de Abib, melhor dizendo, é o primeiro dia do mês. Esse era o primeiro mês do ano. Primeiro mês, que foi chamado de Abib. Então aqui está. Que hora era que eles tinham que sacrificar? Vamos dividir. Durante um dia de 24 horas, nós tínhamos um período que nós chamamos de noite e o outro que nós chamamos de dia. Novamente, nós temos noite e dia. Qual é o horário em que o texto disse que o cordeiro era imolado? No 14º dia deste mês, todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Que hora era que era morto? Aqui, ó. 3 horas da tarde. Nesse horário, no dia 14 de Abib, a primeira Páscoa realizada lá no Egito. 3 horas da tarde, eles mataram o cordeiro, prepararam o cordeiro, e veja o que diz o versos 7 e 8. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Ou seja, o cordeiro era morto às 3 da tarde, mas só podia ser comido aqui, ó, na parte da noite. Na parte da noite. Agora vamos verificar se Cristo cumpriu esse ritual como era o da Páscoa. Então, porque na noite do dia 15 não era mais a Páscoa, já era a festa, o primeiro dia da festa dos pães asmos. É por isso que tanto os pães asmos como a Páscoa é chamada de Páscoa. Ou podemos chamar de a festa dos pães asmos. A Páscoa é apenas a morte do cordeiro, porque a festa, a celebração, era feita na parte noturna. Então vamos verificar. Vamos agora para Mateus, no capítulo 26, que diz assim, nos versos 17, que eu li ainda há pouco. No primeiro dia da festa dos pães asmos, que tanto o pães asmo quanto o Páscoa são chamados da mesma forma, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde quer que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Entenderam? Então eles vieram na manhã do dia 14, aqui ó, eles vieram, os discípulos, e perguntaram para Jesus: onde é que tu queres que nós façamos? E Jesus dá todas as informações que eles precisavam saber para poderem fazer os preparativos para a Páscoa. Agora, quando chega a tarde, no pôr do sol, depois que o cordeiro foi sacrificado, que foi preparado, que foi ali limpo, tirado a pele, tirado as vísceras, foi preparado com as ervas, salgado, aí ele agora é posto para assar. Quando chega no pôr do sol, na parte da tarde, no fim do dia, olha o que é dito aqui nas Escrituras: chegando à tarde, no pôr do sol, pôs-se ele à mesa com os seus 12 discípulos.
é um fato que não se pode negar. E enquanto comia, declarou Jesus, aí vai contar a história. Quando chegamos nos versos 29 de Mateus 26, é dito o seguinte: E digo-vos que desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. Versos 30. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Que horário era esse? Já era a parte da noite. Eles já haviam comido a Páscoa, já tinham instituído. Cristo agora sai para onde? Para o Monte das Oliveiras. E para onde é que eles vão? Para um jardim chamado Getsemane. E no Getsemane, Cristo é preso, levado para casa, levado para o Sinédrio, primeiro para a casa de Anás, depois Caifás, depois o Sinédrio, depois levado para Pôncio Pilatos. Aí depois para Herodes, depois volta a Pôncio Pilatos novamente. Cristo é condenado, açoitado, tirado as vestes, colocado uma coroa de espinho, ele vai caminhar. Isso de que dia? Do dia 15. E ele vai caminhar até o Gólgota. E que horário ele é sacrificado e morto? Ele é crucificado à hora nona, a terceira hora do dia, da hora sexta até a hora nona, a treva sobre a terra, e Cristo morre ao lado de 2 ladrões nesse horário. E esse aqui, ó, que é a hora nona aqui também, que é 3 da tarde, esse aqui é o primeiro dia da festa dos pães asmos. Cristo cumpriu o ritual e morreu no mesmo dia, 14h15. A hora nona. Na hora nona o cordeiro foi sacrificado, o animal, símbolo, o tipo. E nós podemos dizer aqui, ó, tipo, alcançou o antítipo. Com toda precisão e toda garantia. O tipo alcançou o antítipo. O cordeiro verdadeiro comeu a Páscoa. O cordeiro símbolo. Mas no mesmo dia ele morre. Ele come a Páscoa, no mesmo dia ele morre. E aí está a forte evidência de que a data tem que ser a mesma. Se essa data aqui é a data que completa 4.000 anos, ela tem de ser a mesma dessa aqui e tem de ser a mesma dos 6.000 anos. Entendido isso aqui, já posso apagar. Se você quiser rever isso aqui, é só voltar ao vídeo, tirar um print e ampliar. Então aqui está. A data é o ano 31. Mais 2.000 anos. Que data nós chegamos aqui? Nós chegamos à data de 2031. Vamos verificar se eu estou errado. Porque é uma matemática simples. Se aqui é o ano 31 mais 1.000 anos, eu chego ao ano 1031. Mais 1.000 anos, eu chego ao ano 2031. Isso é um fato inegável. Não há como você fugir dessa matemática. É matemática básica. Faz parte das 4 operações primárias da matemática. Que não há como estar errada.
Olha só, o ano 31 mais 1000, 1031. Mais 1000, 2031. Agora, quando eu olho isso aqui, eu tenho que entender o seguinte: só pode completar na data precisa da Páscoa. Por quê? Porque se eu voltar, digamos, se eu antecipar, não vai dar 2000 anos. E se eu passar, vai ultrapassar 2000 anos. Para ser preciso, tem que ser a mesma data da Páscoa. Tem que ser a mesma data da Páscoa. Você entendeu aí? Então, nós precisamos compreender isso com muita clareza. Então, a data da Páscoa, da morte de Cristo, tem que ser a mesma data que completa os 6000 anos. E tem que ser a mesma data em que Adão pecou e fez a primeira Páscoa. Fez o primeiro sacrifício de cordeiro. E isso nos é mostrado quando nós lemos Gênesis capítulo 3 e os versos 21, nos é mostrado que houve, de fato, essa evidência que por parte de Deus houve um sacrifício. Olha, Gênesis capítulo 3, verso 21. O Senhor Deus fez vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. De que pele? De que animal? Se ali, até então, ninguém havia morrido. A primeira morte que houve na terra foi a morte de um cordeiro pascal que simbolizava Cristo, o tipo. Certamente Deus preservou a mesma data para mostrar aos seres humanos que de fato era o mesmo tempo. Então, fica muito claro. Agora, eu não quero me ater aos versos. Por exemplo, eu coloquei aqui que Cristo, nós vamos encontrar o Senhor nos ares. Por que vamos encontrar o Senhor nos ares? Por que Cristo não vai vir aqui na terra? E aí nós precisamos entender uma coisa. Eu vou levar vocês agora, meus ouvintes, tá? Ao livro de Atos, no capítulo 1, nos versos 10 e 11 e 12. Olha, veja aqui como essa vinda de Cristo não se aplica a esse verso. Por quê? E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, e eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo que o viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras. Veja, essa descrição aqui foram os próprios anjos que deram. Por que vocês estão olhando para o céu? Vocês estão olhando para Jesus? Ele vai voltar do mesmo jeito que ele está dizendo. Só que quando você pega o texto sobre a vinda de Cristo, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, tá? Tessalonicenses, no capítulo 4, 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17. Olha, se você pegar o versos 15, ele vai te dar uma informação importante. Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, ou seja, nós não vamos primeiro do que os que estão mortos. Porquanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, os 144 mil,
seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, veja bem, há uma diferença de Atos para 1 Tessalonicenses. Um diz que ele vai voltar e vai tocar no Monte das Oliveiras. O outro diz que nós vamos encontrar o Senhor nos ares. E Apocalipse vai mostrar isso também no capítulo 11, nos versos 12. E nos versos 11 e 12, nós vamos ver uma coisa interessante aqui. Vai haver uma ressurreição especial, que está lá em Daniel, capítulo 12, versos 2, e que está aqui em Apocalipse, capítulo 11, versos 11. Eu vou ler o de Apocalipse aqui. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: Subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem. E os seus inimigos os contemplaram. Eu vou permitir que Mateus também dê uma informação precisa para nós. Mateus 24, nos versos 29, diz assim, Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos. Vejam, olha só a confirmação de Tessalonicenses que Paulo faz. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Ou seja, os anjos vão vir recolher os humanos, os salvos. Vão levar, nós vamos encontrar o Senhor nos ares e ali estaremos para sempre com o Senhor. Por isso eu fiz essa nuvem aqui e nós subindo para encontrar Ele nos ares. E quando é que isso acontece? No fim dos 6.000 anos. E volto, mas será que não pode haver aí um adiantamento, um atraso? Eu acredito que não, porque, e vou mostrar para os meus irmãos, como eu não acredito em nem antecipação e nem atraso. Deus é preciso. Êxodo capítulo 12, versos 40 a 42 diz assim: Ora, o tempo em que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, neste mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Esta é a noite. Qual é a noite? A noite do Senhor é o dia 15. É a noite, é o dia 15 de Abib. Foi o dia em que a nação de Israel saiu da terra do Egito. Nem um dia menos e nem um dia mais. Nesse dia 15 de Abib, estava completando os 430 anos de cativeiro. E nesse mesmo dia, Deus tirou. Não foi antes, no dia 14, e nem foi no dia 16, foi no dia 15. A precisão de Deus é fenomenal. Mas nós precisamos ver. Existem outras evidências bem importantes, como por exemplo o livro de mensagens, a Mensagem Escolhidas, volume 3, na página 18.2, a eletrônica, diz assim: Cristo, em meio dos seus sofrimentos e sendo diariamente rejeitado pelos homens, olha através de 2000 anos para a sua igreja, que estaria em existência nos últimos dias, antes do fim da história da Terra. Então nós temos aí muitas evidências, muitas provas.
E Jesus mesmo fez a declaração de que ele iria voltar e voltaria nas nuvens dos céus. Basta você abrir, vamos voltar novamente para Mateus. Mateus vai falar isso para nós com muita clareza. Mateus diz assim, Mateus 24, Mateus 26, versos 64. É dito o seguinte: respondeu-lhe Jesus: tu o dissestes, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Isso quando ele é arguido pelo sumo sacerdote, e é dito o seguinte: Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhes disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. E Cristo confirma. Respondeu-lhes Jesus: tu disseste, certamente que sim, essa palavra quer dizer isso. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Certamente ele participará daquele grupo que vai ressuscitar na ressurreição especial, antes da vinda de Cristo. Você quer ver isso? Você já conhece? Vamos lá para Daniel capítulo 12, versos 2. Daniel 12, 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e horror eterno. Aqui está muito claro. Há dois grupos que ressuscitam na ressurreição especial. Aqueles que vão testemunhar Cristo vindo nas nuvens dos céus, com poder e grande glória, e aqueles que vão estar ali alegres porque terão a sua recompensa. Ao final dos 6.000 anos, é indubitável que Cristo voltará. Ele nunca falhou nas suas promessas. Ele jamais falhará. E aqui está a evidência clara. Certo? Então, eu fico por aqui e você espere agora que nós vamos fazer o nosso novo estudo, a terceira vinda de Cristo. E nela você vai conhecer a profecia que os fariseus diziam ser a primeira vinda de Cristo. Um abraço, fique com Deus. Não deixe de se inscrever no nosso canal. E eu quero terminar o meu vídeo dizendo o seguinte, João 8, versos 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e sereis verdadeiramente livres.